Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, 25 de fevereiro. Uma mulher é internada à força em 2 clínicas psiquiátricas na região serrana do Rio pela própria filha. Sobe para 57 o número de vítimas da tragédia no litoral norte de São Paulo. O IBAMA multa o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, por manter uma criação irregular de aves silvestres. E ainda, no sertão de Pernambuco, os termômetros chegam a 37 graus. E não só os moradores, mas os animais também precisam de cuidados. Agora, no Brasil TV. A polícia fechou hoje 2 clínicas psiquiátricas em Petrópolis, na região serrana do Rio. De acordo com as investigações, essas clínicas estariam envolvidas em uma história surreal de uma internação forçada de uma mulher pela própria filha. A Larissa Schmidt tem os detalhes dessa história. O golpe começou no início do mês na cidade do Rio e teve desfecho essa semana aqui em Petrópolis. Hoje, a polícia interditou as clínicas psiquiátricas Vista Alegre, no distrito de Correias, e Revitalis, na região de Araras. Locais que agora estão proibidos de receber novos pacientes e têm até 72 horas para fazer a transferência daqueles que estão internados, sob a justificativa de que os estabelecimentos foram usados para o crime de sequestro qualificado. Maria Aparecida de Paiva primeiro pensou que estava sendo sequestrada por bandidos. Eu estava saindo do banco e uma ambulância, na mesma calçada, me pegou e jogou dentro da ambulância. Já dentro da ambulância, se deu conta de que a situação era outra. O dia era 6 de fevereiro e o destino, a clínica psiquiátrica Vista Alegre, em Correias, Petrópolis. Trancaram o quarto sem janela, sem nada, e eu fiquei lá por mais de 3 dias. Até que a filha dela apareceu 11 dias depois. Maria Aparecida chegou a se sentir aliviada. Quando eu cheguei lá embaixo, ela disse, não, você não vai embora, você vai para outra clínica. Ela passou outros 6 dias na clínica Revitalis, em Araras, Petrópolis, até ser resgatada pela polícia na noite da última quinta-feira. Mesmo dia em que a filha dela, Patrícia de Paiva Reis, e o marido da filha, Rafael Machado Costa Neves, foram presos. A idosa havia feito um registro de ocorrência por maus tratos da filha contra os netos. A filha, ao descobrir esse fato, ficou extremamente arrasada e então decidiu internar a mãe. Mas também houve motivações financeiras. Porque ela tem medo de perder a pensão do filho do filho dela, né? A polícia descobriu que este não foi o único caso de internação compulsória armada pelo casal Patrícia e Rafael. Uma situação muito parecida foi armada para o irmão de Rafael e foi tudo registrado em imagens. No dia 18 de fevereiro do ano passado, Rodrigo Machado Costa Neves foi agarrado por 3 homens e imobilizado com uma gravata até cair no chão na porta de casa. Nesta imagem, Patrícia aparece de costas. Rodrigo morreu de forma suspeita 7 meses depois, em setembro do ano passado. A médica que atestou a morte no CER do Leblon descreveu uma possível causa por intoxicação. No IML, a certidão de óbito apontou a necessidade de exames laboratoriais ainda sem resultado. A clínica Revitalis disse que foi procurada pela família da Dona Maria, que tinha histórico de depressão com episódios de confusão mental, e que a paciente veio transferida de outra clínica, como a gente mostrou na reportagem. Segundo a Revitalis, depois da avaliação médica e entrevista com o familiar, foi identificada a necessidade de observação para um diagnóstico mais preciso, e que foi identificado 5 dias depois que ela não apresentava indicação de internação. A clínica disse ainda que em nenhum momento houve resistência ou recusa por parte da paciente em permanecer sob tratamento e que não tem qualquer relação pessoal com familiares de pacientes com interesse que não sejam serviços de saúde. Nós não conseguimos contato com os outros citados. A Justiça condenou a mais de 25 anos de prisão os acusados de matar Ana Paula Campestrini. Ela foi assassinada em Curitiba em 2021, dentro do próprio carro quando chegava em casa. Foram condenados o ex-marido e um amigo dele. Foram mais de 28 horas de julgamento. O ex-marido de Ana Paula Campestrini, Wagner Oganaucas, foi condenado a 25 anos de prisão. E o amigo dele, Marcos Antônio Ramon,
a 28 anos. Os dois foram condenados com todas as qualificadoras, que inclui feminicídio. Marcos Ramon foi condenado também por fraude processual, por ter apagado as mensagens do celular. E durante o júri, Marcos Ramon confessou o crime. Ele disse que executou Ana Paula sozinho para incriminar o ex-marido dela. Segundo a versão de Ramon, ele queria obter vantagens financeiras no clube em que os dois trabalhavam e Wagner era presidente. Ana Paula Campestrini foi morta a tiros quando chegava em casa em junho de 2021. De acordo com o Ministério Público, esse crime foi encomendado pelo ex-marido dela, Wagner Oganaucas, que teria pago R$38 mil para que o amigo Marcos Ramon executasse o crime. Os dois acusados já estavam presos e agora cumprem a condenação determinada pela Justiça. Os advogados de defesa afirmaram que vão recorrer. Nós procuramos demonstrar a inocência dele, o entendimento dos jurados foi contrário e nós já estamos prontos para apresentar o recurso. A decisão foi uma decisão dividida, mas em razão da pena, em razão de toda a situação, a gente já vai fazer a interposição de recurso. Ele já informou que deseja recorrer. Para a família de Ana Paula Campestrini, a pena foi exemplar. Pelo menos a gente consegue descansar agora, dormir uma noite inteira de sono, sabendo que a justiça está feita e onde quer que ela esteja, ela está vendo que não ficou impune. Hoje já é o 7º dia de buscas por desaparecidos no litoral norte de São Paulo. Até agora, 57 mortes estão confirmadas. A Barra do Saí ainda está longe de ser o que era uma semana. Em meio a um cenário de escombros e terra, bombeiros, defesa civil e forças armadas entram no 7º dia de buscas. Ontem, 7 corpos foram encontrados durante o dia. Os trabalhos precisaram ser interrompidos por causa do mau tempo, mas por volta das 11 da noite, eles já haviam sido retomados. Agora na máquina tem 2 pessoas, um bombeiro do lado de fora e dentro o operador, que é do Exército. Por que é necessário esse trabalho em conjunto? O bombeiro vai direcionando onde o operador precisa escavar. Ali é um local bastante delicado, porque tinham várias casas. Então tem que ser um trabalho muito minucioso com a escavadeira, porque ali provavelmente ainda existem vítimas. Agora de manhã os trabalhos de busca continuaram. Os bombeiros focam ainda naquele ponto exato onde está a escavadeira. Ali existiam pelo menos 20 casas e a expectativa é que debaixo daquele barro tenham pelo menos 8 corpos. Na verdade, a gente é especializado em todos os trabalhos de engenharia, que servem para a Força Terrestre. No entanto, por conta dos operadores de equipamentos que a gente tem, nessas situações, a gente trabalha sempre junto ali com o Corpo de Bombeiros. No menor indício de ter uma vítima, a gente para o equipamento e aí é realizado o trabalho manual pelo Corpo de Bombeiros. Uma operação com 600 militares foi montada na região. Além do efetivo que está no local auxiliando nas buscas, 6 aeronaves fazem o transporte das vítimas e dos profissionais responsáveis por ajudar nesse trabalho. A gente chegou no terreno, já no domingo a gente já realizou um primeiro reconhecimento. Então na segunda a gente chegou aqui com cerca de 50 militares de Pindamonhangaba, mais 6 equipamentos e 12 viaturas, com a intenção de retornar à normalidade o mais rápido possível e procurar ter uma resposta rápida à crise que se instalou aqui na posição. A Defesa Civil fez um alerta sobre o risco de fortes chuvas neste fim de semana, com chances de enchentes e novos deslizamentos de terra. E profissionais de diversas áreas de saúde estão em São Sebastião prestando assistência para as pessoas que ficaram feridas durante os deslizamentos. E agora muitos pacientes estão apresentando doenças por contato com a água contaminada. O movimento de ambulâncias no Instituto Verde Escola, que há quase uma semana se tornou um hospital de campanha, é constante. No local está funcionando um pronto atendimento na Vila Saí. Salas de aula viraram ambulatórios. Um grande desafio para médicos voluntários que precisaram lidar com muitos imprevistos. Foi uma situação nova e eu estou acostumado a trabalhar em terapia intensiva, é um ambiente bem diferente, né? Lá a gente tem controle, tem tudo à mão. Aqui foi
Foi um pouco no improviso e na capacidade mesmo humana de todo mundo. Esta enfermeira de Boiçucanga está aqui desde o primeiro dia e teve que deixar a entrevista às pressas para um novo socorro. É bem complicado, é bem difícil tudo que nós estamos passando. A gente tem visto muita dor, muita perda. Era um idoso com falta de ar, mas que agora está bem. Em 7 dias, já foram realizados mais de 400 atendimentos. Os casos mais graves são transferidos para hospitais da região. Situações assim de emergência aqui na unidade são constantes. E depois dos alagamentos, uma outra preocupação vem surgindo entre os profissionais de saúde. As pessoas que estão ficando doentes por terem entrado em contato com água contaminada. Nos últimos dias, muita gente tem procurado atendimento por estar com esse tipo de sintoma. Em média, são 100 voluntários da saúde atuando aqui, não só da região, mas também de outros estados. Nos corredores encontramos a Jaqueline, que está grávida de 7 meses. Ela é moradora da Vila do Saí e perdeu tudo. Agora, busca a ajuda que precisa para cuidar de uma nova vida que está chegando. Eu estou sentindo contrações antes da hora, devido ao susto que eu passei, e também porque eu tenho uma bebezinha de 1 ano e 8 meses. Eles me passaram medicamento, mandaram eu ter repouso e me informaram também que caso eu precisar de uma pessoa para tomar conta da minha bebê enquanto eu descanso, eles conseguem aqui no Vejo. Outro serviço muito procurado é o atendimento psicológico. Doralice veio da capital para essa missão. É a forma que encontrou como profissional para dar mais conforto a essas vítimas. E ela sabe que ainda terá muito trabalho pela frente. Nesse momento, ontem, como a gente teve uma chuva muito forte, as crianças principalmente ainda estão ficando muito assustadas. A gente está fazendo esse trabalho de acolher, de trazer segurança, de mostrar que a gente tem a defesa civil, que a gente está com o CDHU, trabalhando para garantir a segurança da comunidade e o que vai acontecer com as habitações. Está em Pernambuco uma expedição científica que percorre o litoral brasileiro para fazer um levantamento da quantidade de plástico que polui as praias. O objetivo é determinar o quanto esse tipo de resíduo está prejudicando a vida marinha. Praia é sinônimo de diversão, mas é nela também que encontramos um grande vilão do meio ambiente, o plástico. Mas ele não chega nas praias e mares sozinho. O descarte incorreto do lixo ainda é a principal causa desse problema. Os restaurantes têm o cuidado de deixar cestos bons ao lado da mesa, e a gente vê pessoas tomando refrigerante, depois joga o copo no chão, não coloca nem dentro do cesto. Marcos e Juliana caminham sempre pela orla. A quantidade de lixo incomoda. A gente toma banho aqui, às vezes lá dentro, e tem muito plástico, já está bem poluído. Ou os barraqueiros que fazem isso, ou a população. Mas também a população mesmo que polui. O que é mais comum encontrar de lixo nas praias? Plástico. Geralmente é mais plástico. Este grupo de pesquisadoras quer diminuir esse lixo e conscientizar a população sobre a forma correta de descartar resíduos. Elas são da Organização Internacional de Preservação Marinha, Sea Shepherd, e desde abril do ano passado viajam o país num motorhome. Este ônibus adaptado para funcionar também como uma casa. A missão desse projeto é realmente abrir o olho da humanidade sobre como que está a situação do plástico que é jorrado todos os anos pelo oceano, né? A gente sabe de todos os problemas que o plástico está trazendo para o oceano, então é fundamental que a gente entenda qual é a gravidade da situação. E com o tempo, quando a gente começar a fazer ciclos de leituras dessa pesquisa, a gente vai conseguir também identificar se a gente está tomando medidas que está melhorando ou piorando a situação do plástico na maneira que a gente descarta ele no oceano. A expedição deve passar por 300 praias brasileiras. Em Pernambuco serão 15. Os resíduos plásticos coletados têm entre 1 e 5 milímetros. Tudo isso é encaminhado ao laboratório da Universidade de São Paulo, que deve analisar o impacto do microplástico no meio ambiente e na vida marinha. As voluntárias coletaram microplástico na Praia do Janga, em Paulista. Elas peneiram a areia para que fiquem apenas as partículas de plástico que estão se decompondo. A pesquisa científica começou no Rio Grande do Sul e deve terminar no Amapá. Serão percorridos mais de 8.000 quilômetros da costa brasileira. Nós já sabemos que existe muito plástico ou resíduos nas praias ou dentro do mar, mas o microplástico, nós não temos nenhum estudo científico dessa magnitude. Então nós queremos saber qual é o real impacto desse microplástico na vida marinha. Nós vamos descobrir, ao final dessa expedição, com uma publicação científica para mudar políticas públicas e o consumo das pessoas.
Fiscais do IBAMA encontraram 60 pássaros silvestres criados irregularmente na casa do ex-secretário de Segurança Anderson Torres. A operação foi ontem à tarde em um condomínio no bairro Jardim Botânico, no Distrito Federal. Segundo o IBAMA, uma divergência no sistema indica que os pássaros adquiridos por Torres estavam sendo mantidos por um outro criador, mas no mesmo endereço. Local que, segundo os fiscais, também era compartilhado com um criadouro comercial, o que é ilegal. Na casa do ex-secretário, os fiscais também encontraram uma ave que estava com a pata mutilada. Segundo o IBAMA, Anderson Torres vai responder por utilizar animais em desacordo com a autorização que ele tinha, por inserção de dados falsos no sistema e por mutilação. A defesa de Torres afirma que o criadouro é legal e que tem toda a documentação. Anderson Torres está preso desde 14 de janeiro, quando foi detido no aeroporto de Brasília, depois dos atos terroristas contra as sedes dos 3 poderes. A seguir, a criatividade dos foliões na hora de criar os nomes dos blocos de carnaval em Belo Horizonte. Brasil TV de volta falando do calorão. Afinal, estamos no verão e nessa época do ano, Petrolina, no sertão de Pernambuco, enfrenta temperaturas que passam dos 37 graus. Nesse período, os médicos recomendam beber bastante água, usar roupas leves, protetor solar e, claro, evitar a exposição excessiva ao sol. Mas não é só a gente que sofre com o calor, não. Os animais também são afetados e precisam de cuidados. Tapioca foi adotada há 5 anos pela fisioterapeuta Ana Carolina. Hoje a cadelinha é o xodó da família. Por isso o tratamento dado a ela é bem especial. A rotina inclui passeios pelo condomínio, banhos regulares, ração da melhor qualidade e água à vontade para garantir a hidratação. Tapioca veio praticamente junto com a minha filha mais nova, né? Meus pais são de Ribeirão Preto, aí numa das idas para Ribeirão Preto, um amigo nosso que morava em apartamento falou que estava querendo, né, doar tapioca, porque ele morava no apartamento que é pequeno, e aí nós trouxemos a tapioca de Ribeirão para cá, para Petrolina, né? Desde então ela fica com a gente. Tapioca está acima do peso. Com as altas temperaturas, a chihuahua fica ainda mais cansada e ofegante. Por isso, a tutora tem mais atenção e prefere redobrar os cuidados. Apesar da tapioca ter pelo curto, né, ela tem bastante pelo. Então, os cuidados que a gente tem, ela dorme, né, num lugar que é arejado. Aí, caminhada, ela caminha normalmente às 7 da manhã, né? Então, a gente evita o horário de maior exposição. Então, sempre antes das 10 horas da manhã e sempre após 4 horas da tarde. Geralmente, a gente caminha com ela, então, às 7 e mais ou menos às 7, 8 horas da noite. Prestando atenção nos horários que vai, normalmente em lugares que tem árvore, né? Que tem mais sombra. Se ela tá cansada, ela para descansar debaixo de árvore. Aumentar a hidratação. Então, sempre tô observando se o pote dela de água tá cheio, colocando água gelada, né? Quando tá muito calor, a gente coloca umas pedras de gelo. Banho, normalmente uma vez na semana. E Ana tá agindo certo, viu? No verão é preciso ficar alerta à saúde dos pets, já que os animais possuem a temperatura corporal maior do que os seres humanos. É o que explica esse veterinário. Diferentemente da gente, a troca de calor tanto dos cães quanto dos gatos, elas acontecem através do ofegar, durante a respiração, e através dos coxins também, pelas patas. Então, em sua maioria, é através desses dois. É uma troca de calor menos eficiente do que a nossa, então por isso oferece tantos riscos e a gente precisa ter tantos cuidados. Doc é um shih tzu, tem a cabeça achatada e o focinho encurtado. Apesar de bonitinho, isso dificulta a respiração dele. Cães com essas características são mais afetados nos períodos mais quentes. Por isso, os tutores devem ficar atentos a alguns sinais para melhorar a vida dos pets no verão. O animal se apresenta ofegante, ele procura mais locais mais frescos, ele apresenta um cansaço excessivo, ele não quer passear, ele não quer brincar, ele quer ficar mais paradinho. O aumento excessivo da temperatura, o aumento excessivo da frequência cardíaca,
Em passeios pode acontecer a queimadura das patas, o animal ele pode em atividades físicas excessivas ele pode se cansar muito, pode apresentar vômito e até mesmo óbito. Você já reparou na criatividade dos foliões na hora de criar os nomes dos blocos de carnaval? Olha, só em Belo Horizonte são mais de 400 e a gente preparou uma reportagem com algumas dessas histórias curiosas para você. O bloco é fúnebre, mas a alegria está mais viva do que nunca nesse retorno do carnaval. O desfile está nas ruas de Belo Horizonte há 10 anos. Os ensaios são sempre nesse espaço, conhecido como Casa Fúnebre, que fica de frente para um cemitério no bairro da Saudade. Carnaval é alegria. E para mandar embora tudo de ruim, BH tem também o bloco Sai Pra Lá Capeta. O bloco resolveu colocar esse nome, assim, que é divertido, justamente para isso. Vamos, sai pra lá coisa ruim, show negativismo, show dor de cabeça, show problema, e vamos comemorar. E foi assim, usando a criatividade, que os foliões foram batizando os mais de 400 blocos de BH. Tem o Não Acredito, Mas Te Beijei, uai, mais feliz do que pinto no lixo. Esse aqui é o Ladeira Abaixo, que ganhou esse nome porque o desfile começou em um dos muitos morros da cidade. Eu acho que tem para todos os gostos, para todas as tribos, para todas as culturas, né? O que precisar. Acho que BH tá de parabéns na criatividade do carnaval aqui hoje. Já outros blocos fazem referência a artistas. O Chama o Síndico arrasta milhares de mineiros para homenagear Tim Maia e Jorge Benjor. O Chega o Rei é dedicado ao rei Roberto Carlos. E tem também o Volta Belchior. O bloco Garota Eu Vou Pro Califórnia pede licença a Lulu Santos para falar de um bairro de BH. E tem ainda o tradicional Beiço do Vando. Eu acho que o Vando é quase que o pai do brega, né? Ele tem várias referências, não só musical, como ele em si, né? A bocona do Vando, o cabelão. Então a gente acha que ele é toda uma referência fora, assim, o estilo musical. Tem para todos os gostos, o que quiser. Arte, cultura, carnaval é vida. Depois de 2 anos de pandemia, todo mundo precisava disso. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você. Boa semana.